Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, celebramos a grande vigília, como a igreja define, a mãe de todas as vigílias, proclamando para o mundo a ressurreição daquele que morreu por nós, daquele que deu a vida por nós, mas que ressuscitou e que com ele também nós ressuscitaremos para uma vida nova, para uma vida em Deus. Quando a igreja define a vigília de hoje como sendo a mãe de todas as vigílias, é porque nela perpassa toda a história da manifestação de Deus à humanidade. Por isso que nós temos tantas leituras proclamadas na liturgia da palavra, desde o livro do Êxodo até o Evangelho que nós acabamos de escutar. Na vigília nós perpassamos toda a Sagrada Escritura, contemplando as manifestações de Deus, as revelações, os sinais que Deus foi realizando no meio do povo para o grande momento da oferta de seu Filho e da sua ressurreição gloriosa. Isso nos coloca diante da grande promessa de Deus. Por isso que quando nós celebramos a vigília de hoje, nós celebramos a conclusão, a realização de toda promessa de Deus. Aquilo que Deus havia prometido desde os antigos vai se cumprir na figura de Jesus, de uma forma definitiva e no plano salvífico de Deus para conosco. Por isso que nós fazemos memória, para nos recordar todo o caminho de Deus com o povo, toda a mão de Deus estendida na vida do povo, a construção desse povo, a realização da promessa, os sinais, o cuidado, a ternura, a misericórdia de Deus, tudo isso para ser cumprido definitivamente em Jesus Cristo, para que a salvação pudesse ser conhecida universalmente por todos os homens e todas as mulheres. Proclamamos nessa noite a ressurreição do Senhor, e proclamando a ressurreição do Senhor, nós proclamamos a sua vitória sobre a morte. Mas ao mesmo tempo, proclamar a vitória do Senhor é proclamar também a nossa vitória. Como nós escutávamos na carta de São Paulo, se com Cristo morremos, com Ele também ressuscitamos. Então, se Cristo ressuscitou, foi vitorioso em torno da morte, se com Ele morremos e com Ele ressuscitaremos, então proclamamos na ressurreição de Cristo também a nossa vitória. A vitória daqueles que aceitam Jesus como seu Senhor. A vitória daqueles que proclamam sobre a sua vida o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Na grande vigília dessa noite, nós também proclamamos o senhorio de Jesus na nossa vida. Ele é nosso Rei, Ele é nosso Salvador, e assim devemos acolhê-lo, abrir o nosso coração ao entendimento de toda essa revelação de Deus, para que o Senhor pudesse ter nos dado o grande dom de podermos também ressuscitar com Ele. O grande grito da igreja hoje, o grande grito da ressurreição, é o grito da vitória do povo que antes andava nas trevas, mas conheceu a luz, como o profeta Isaías nos lembrava hoje em uma das leituras. Eis que brotou para nós a luz, e essa luz que foi nos dada é sinal de uma grande vitória de Deus na nossa vida. A ressurreição se abre para nós como um tempo novo, um tempo de renovação interior, um tempo de reconstrução da nossa vida, agora não mais realizando a vontade da carne, dos nossos desejos, da concupiscência dos nossos prazeres, mas nós somos convidados agora a viver um tempo novo em Deus. Se abre para nós os dons espirituais,
A graça de Deus que vai se manifestando para nos fazer homens novos e mulheres novas. Nós escutávamos hoje na proclamação do Evangelho da grande alegria que a ressurreição produziu primeiro naquelas mulheres. Mas essa alegria tem que ser produzida também em nós, porque o Cristo ressuscitou para nós. O Cristo ressuscitou para nos fazer participar desse grande dom que é a vida eterna. É o grande testamento do Senhor para nós, a ressurreição. A ressurreição daquele que venceu. Antes, nos dias anteriores, nós escutávamos e acompanhávamos o caminho de Jesus, e de repente nos prostrávamos diante daquela cena da cruz, contemplávamos o Senhor na cruz, e para aquelas pessoas que acompanharam aquele momento, as pessoas que estiveram lá naquele momento, o Império Romano, o sinédrio dos sacerdotes judaicos, aquele momento era um sinal da grande derrota de um homem que achou ser filho de Deus. A derrota de um homem louco que quis dizer para o mundo que era filho de Deus. E quando Jesus morreu na cruz, foi o grito que o Império Romano e os judeus deram diante de um homem que provocou uma revolução extraordinária no meio da comunidade judaica. Mas no terceiro dia, essa árvore da cruz, ela foi dando brolhos, ela foi brotando frutos, a pedra do túmulo se rompeu, e dali Jesus glorioso sai, dando o grito de vitória. Aqueles que achavam que Jesus havia sido derrotado, aqueles que pensavam que calariam a voz desse homem, colocando e pregando numa cruz, agora se curva diante do grande mistério que é a ressurreição. Quando nós dizemos assim, eles se curvam diante da ressurreição, porque depois desse evento, se antes Jesus já havia provocado uma revolução grandiosa no meio da comunidade judaica, depois da ressurreição, muito mais ainda, porque o Evangelho agora foi levantado. E aqueles que pensavam que tinha calado aquele homem que passou anunciando, que falava de Deus de maneira tão bonita, que atraiu tantas pessoas que estavam perdidas, que juntou tantas pessoas a ponto de criar inveja na comunidade judaica, esse homem agora se levanta de uma maneira gloriosa e com um poder exuberante, porque a voz de Jesus agora havia se multiplicado no coração de tantos homens e mulheres que acolheram a ressurreição. Antes era só um homem pregando a misericórdia e o amor de Deus. Agora a voz desse homem ecoa no coração de tantos outros homens e tantas outras mulheres. Isso provocou uma loucura muito grande, uma revolução extraordinária, que eles procuraram calar também, tentando matar aqueles que anunciavam Jesus. Mas quanto mais matavam esses homens, mais outros iam brotando, mais outros iam ressurgindo, e essa ressurreição que Jesus experimentou foi passando de uns para com os outros até chegar em nós. E somos nós hoje que acolhemos esse grito de ressurreição. Somos nós hoje os receptários dessa grande mensagem. Cristo ressuscitou. O poder da morte não tem mais, não lidera mais. A morte não tem mais poder sobre a vida. O mal não tem mais poder, porque o Cristo nos libertou de todas as cadeias que antes nos oprimiam. Quando nós escutamos isso, experimentamos isso na palavra, quando nós experimentamos essa realidade na Eucaristia, nós também temos a certeza de que o mal não prevalece sobre nós. Do que todas essas estruturas que se levantam para nos derrubar, que se levantam para calar a nossa voz, para intimidar o nosso coração diante do grande mistério da fé, não tem mais soberania sobre nós.
O grito da ressurreição no sábado de aleluia é para gerar no coração de todos nós cristãos que essa grande promessa de Deus, ela precisa continuar sendo anunciada na vida de tantas outras pessoas que, como nós, muitas vezes nos encontramos no túmulo, nos encontramos naquela experiência de morte. Jesus sai do túmulo para nos fazer também sair, para que a pedra do nosso túmulo se rompa e nós entendamos de uma vez por todas que o Senhor nos faz participar dessa grande graça. Por isso, quando nós nos deparamos com as situações da vida, a ressurreição é a grande esperança para nós. Como São Paulo diz: se com Ele morremos, com Ele também nós ressuscitaremos para uma vida nova. E a experiência da ressurreição de Jesus já é uma realidade presente entre nós. Essa experiência de ressurreição nós devemos contemplar todos os dias, assim como Jesus nos deu a graça de participar. Mas todos nós passamos pela experiência da ressurreição todos os dias da nossa vida. Se nós prestamos bem atenção, cada dia da nossa vida é um calvário e uma ressurreição. É um processo do mistério pascal de Jesus. Se a gente analisa a nossa vida, desde o amanhecer até o dormir, é um processo de crucifixão e um processo de ressurreição. Aqueles que permanecem, aqueles que perseveram depois da cruz, contempla a ressurreição. E o mistério da ressurreição se completa com a entrega, com a oferta, com a aceitação do nosso sacrifício, da nossa oblação, da nossa oferta de vida. Aí a ressurreição brota de uma maneira muito intensa. Com o Senhor nessa noite, nós queremos também ressuscitar com Ele, pedir a graça de sair desse túmulo que nós nos encontramos, nesses sinais de morte que muitas vezes nós experimentamos na nossa vida pessoal, na vida da nossa família, na vida da nossa comunidade, na vida de todas as pessoas que estão em nossa volta. Celebrar a ressurreição do Senhor nos faz também memorar o grande sacrifício da cruz, que o nosso país vive hoje, que a nossa nação experimenta hoje, que hoje também na celebração da Páscoa em toda a nossa nação, em todo o Brasil, que nessa hora em diante muitas igrejas já celebram a vigília pascal, e nós trazemos como contemplação e ofertar diante do altar toda essa situação difícil que o nosso país está enfrentando, situação que nos deixa com muito medo, que tira de nós muitas vezes a esperança de um mundo melhor, quando nós contemplamos tanta coisa errada, quando nós contemplamos o mal prevalecendo sobre o bem na nossa nação, quando o mal tem se levantado para nos enganar, para manipular a nossa consciência. Por isso, na vigília de hoje, nós não poderíamos passar sem trazer ao altar de Deus o nosso país, com toda a estrutura que vive hoje. Mas nós queremos que a nossa nação ressuscite, que o nosso país ressuscite dessa grande morte que vive hoje, e que essa ressurreição venha produzir homens bons, homens melhores, porque infelizmente nós proclamamos que aqueles que nós escolhemos como nossos líderes não são nossos líderes, porque eles nos traíram e nos enganaram, tiraram de nós aquilo que era direito, e pensar que um dia nós fomos às urnas para colocar esses homens para nos enganar, para tirar de nós aquilo que é nosso direito para os seus interesses pessoais. Nós queremos clamar nessa noite a ressurreição do nosso país, e que essa ressurreição que nós celebramos na vigília de hoje, irmãos, nos dê o entendimento também, nos dê a clareza de que boa parte dos problemas que nós enfrentamos hoje, e essa crise
que não é só uma crise financeira, é uma crise moral, é uma crise de referenciais, é uma crise de valores. Essa crise muito dependeu também de nós, porque fomos nós que escolhemos. Para colocar na nossa consciência que um país que experimenta a ressurreição é um país que os seus indivíduos começam a refletir a partir daqueles que nós escolhemos para nos representar. Cristo ressuscitou, o sepulcro foi aberto, aquelas mulheres ficaram felizes. Hoje o Senhor nos faz esse convite como povo de Deus presente nessa nação, que está nas nossas mãos o direito de mudar. Daqui a alguns dias nós iremos para as urnas eleger os nossos líderes municipais. Se nós quisermos uma cidade ressuscitada, se nós quisermos uma cidade melhor, é preciso olhar em quem nós escolhemos, em quem nós colocamos lá na frente para buscar os interesses que são nossos, para ir atrás dos benefícios que são nossos. E é importante que nós coloquemos a mão na nossa consciência e sejamos capazes de perceber quem de direito. Talvez hoje seja muito difícil fazer isso, porque nós olhamos para um lado e para o outro e nós não conseguimos enxergar quem nos representar. Mas se a gente busca, existem pessoas e valores que muitas vezes, por não ter dinheiro, nem chega a ser conhecido, e que muitas vezes querem fazer alguma coisa por nós, mas que por não ter condições de fazer uma campanha comprada, acaba não se elegendo. E quando nós vendemos o nosso direito, nós estamos levando a nossa nação a perecer. A ressurreição de Jesus nesse sábado de aleluia pode não ser a mesma motivação em outros países onde a Igreja Católica está presente, mas a motivação do sábado de aleluia para nós brasileiros é clamar a ressurreição da nossa nação. Nossa nação está morta no sepulcro e ela precisa ressuscitar, e o Senhor coloca em nossas mãos o grande dom de ressuscitar, o grande dom de fazer uma pátria nova, de fazer uma nação diferente, de fazer uma cidade melhor. Em outubro, nós precisamos dar uma resposta a isso, e nós precisamos fazer isso motivados pela palavra de Deus. É esse o nosso clamor nessa noite, contemplando a ressurreição do Senhor, porque nós queremos experimentar dessa ressurreição. Nós queremos experimentar desse grande dom, dessa graça especial que o Senhor nos trouxe, mas queremos que ela toque o nosso coração, a começar em nós que estamos aqui nessa noite. Se todas as pessoas que estiverem em todas as vigílias, espalhadas pelo Brasil inteiro, porque eu sei que todas as reflexões dessa noite, essa experiência de um Brasil ressuscitado vai aparecer nas homilias dos sacerdotes. Imaginemos se todas as pessoas que estão participando da vigília espalhada por esse Brasil inteiro, se nós formos tomados por esse sentimento de ressurreição, de querer fazer com que essa ressurreição não seja uma ideia, mas uma verdade presente em nosso país, podemos ter certeza que fagulhas de dias melhores despontam para nós. Mas, irmãos, é preciso fazer essa memória. Por isso que na vigília de hoje a gente faz uma memória histórica. Nós fazemos todo o memorial de tudo aquilo que Deus disse lá atrás. Daqui a alguns dias, essa memória nossa não pode ser apagada. Daqui a alguns dias, pessoas vão bater nas nossas portas, pedindo o nosso voto. E aí é preciso a gente olhar bem em quem a gente está colocando.
E eu digo com toda sinceridade, irmãos, não vamos escolher aqueles que já tiveram oportunidade e não fizeram. Vamos escolher pessoas novas que nunca tiveram oportunidade, para ver se ali nós começamos um tempo novo, uma história nova. Porque insistir naqueles que não deram certo, você acha que vai dar certo? Terá possibilidade de dar certo? Então a ressurreição, ela começa dentro de nós. Ela passa primeiro pela consciência e depois desce ao coração. Não esqueçamos disso, porque depois somos nós os vitimados de tudo isso. Somos nós os que mais sofremos, porque eles pedem asilo em outras nações e vão embora. Eles têm as suas riquezas, nem sequer eles passam pelo processo de punição da justiça. Mas quem pena nas periferias somos nós que somos atingidos, porque nós perdemos o nosso direito, aquilo que é direito nosso, direito à educação, direito à saúde, direito à dignidade de ter uma vida humana digna. Nós queremos pedir ao Senhor que a ressurreição que aconteceu lá no sepulcro de Jerusalém também aconteça hoje no nosso país, na nossa nação. Que essa ressurreição ela aconteça na consciência de todos nós que estamos aqui nessa noite. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.